a provocação proposta nessa mesa, racismo e antissemitismo estão suficientemente narrados? Eu acho que eu não falei que eu sou a Fernanda Diamante, curador. Você falou, né? Falou, tá. Desculpa. Eu estou seguindo meu roteiro aqui, mas várias coisas já foram ditas, então eu estou pulando aqui. Bom, para essa mesa, nós duas convidamos a Noemi Moritz Kohn e a Lília Moritz Schwartz e o Davidson Faustino. Muito obrigada pela presença de vocês. Quase. Moritz Faustino. Eu falei? Falei? Não, mas podia. Queria agradecer demais a presença de vocês. Talvez vocês tenham reparado que o nome do Davidson não está nessa programação que vocês receberam, que tem, né, todas as mesas, e sim o nome da psicóloga e psicanalista Maria Lúcia da Silva. Ela teve uma questão de saúde, precisou cancelar a participação há poucos dias, quando esse material já estava impresso. Então, eu gostaria de reforçar o agradecimento ao Davidson, que aceitou esse convite súbito, e a Lili e a Noemi, que também toparam seguir com a gente. Obrigada. A Maria Lúcia certamente será mencionada aqui nessa conversa, então ela segue sendo parte desse encontro. Por último, antes de fazer uma breve apresentação das nossas convidadas e convidado, e passar a palavra para eles, eu queria dizer que, desde que a gente começou a pensar esse festival, a gente tinha vontade de tratar, em algum dos encontros, dos laços afetivos, familiares e judaicos na família, né? A gente chegou até a esboçar algumas possibilidades, no final isso ficou para uma próxima vez. Então, de alguma maneira, essa mesa cumpre um pouco esse desejo, já que reúne também duas irmãs com trajetórias intelectuais e profissionais distintas, mas que se encontram em alguns temas, e esse é um desses temas. Então, vou fazer uma rápida apresentação biográfica e passar a palavra para eles. A Noemi nasceu em São Paulo, é psicanalista, mestre e doutora pelo Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. É autora de, entre outros, A Viagem da Literatura Psicanálise, que saiu em 2006 pela Companhia das Letras, e co-organizadora com a Maria Lúcia da Silva, justamente, e Cristiane Abud, de O Racismo e o Negro no Brasil, que saiu pela Perspectiva em 2017, este livro. Questões para a psicanálise. Sim, essa é a parte importantíssima. Questões para a Psicanálise, sim. que é uma reunião de ensaios incrível. Ela é membro do grupo de psicanalistas atentos às questões étnico-raciais do Instituto AMA, Psique e Negritude, e do grupo A Cor do Mal-Estar, do Trauma ao Letramento, do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente. Sapiente? Sim, tá bom. Assim. Professora, e é professora do curso de pós-graduação, Conflito e Sintoma Clínica Psicanalítica do Departamento de Psicanálise desse mesmo instituto. O Davidson Faustino nasceu em Santo André, em São Paulo, estado de São Paulo. Concluiu o mestrado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina do ABC em 2010 e o doutorado em Sociologia na Universidade de São Carlos em 2015. No mesmo ano, ele foi professor visitante na Universidade de Connecticut. E, em 2021, ele concluiu o pós-doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, onde também atua como pesquisador no Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares e no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Também é integrante do Instituto AMA, Psique e Negritude, e é autor deste livro, Frantz Fanon, um revolucionário... Não, desculpa, este também... E mais outro, de 2018, Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, que veio antes, e este, que é Frantz Fanon e as Encruzilhadas, que é o mais recente. A Lili Schwartz nasceu em São Paulo também, é professora sênior do Departamento
de Antropologia da USP. Se tiver alguma coisa desatualizada, me atualiza, por favor. Foi Global Scholar até 2018 e atualmente é Visiting Professor na Universidade de Princeton e é autora de muitos livros, entre eles O Espetáculo das Raças, de 93, As Barbas do Imperador, de 98, que foi prêmio Jabuti, Brasil, uma biografia, com a Heloísa Starling, Lima Barreto, Triste Visionário, 2017. É organizadora da Enciclopédia Negra, junto com Flávio dos Santos Gomes e Jaime Laureano. E esse ano, ela publicou em coautoria com Carlos Lima Júnior e Lúcia Kluck-Stampf, O Sequestro da Independência. Todos esses livros saíram pela Companhia das Letras. E, finalmente, tem sido um dos faróis no combate à escala autoritária, obscurantista, que assola o Brasil. Eu vou ler rapidamente só assim, a proposta que a gente fez para essa mesa, e daí eu vou passar a palavra para a Noemi, que vai começar. Contar os traumas, seja em um divã, na literatura, no cinema ou nas artes do corpo, é um caminho efetivo para que possam ser processados, tanto individual quanto coletivamente, esses traumas, né? Na clínica psicanalítica e na literatura brasileira, como vem sendo elaboradas as narrativas sobre o racismo antinegro e o antissemitismo. Então, juntar essas duas questões. Pronto, acabei. Então, eu queria, por favor, pedir para a Noemi começar. Davidson vai falar em seguida, Lili depois. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada, Fernanda, obrigada pelo convite, mas, do que tudo, obrigada pela oportunidade de trazer esses dois temas, né, do antissemitismo e do antirracismo, ou o antirracismo, já comecei com ato falho, gente, com racismo contra o negro no Brasil, aqui, né, para dentro, e fico muito emocionada para dentro do Museu Judaico. Não é pouca coisa trazer a questão do racismo contra o negro para um lugar como esse, né? Eu, diferente aqui dos mestres que dão aulas para lá e para cá, eu já vou perdendo meus óculos e tudo, vou ler um texto que eu preparei. Bom, então, além de agradecer vocês do Museu Judaico, queria saudar aqui o Davidson, né, dos nossos trabalhos que a gente tem feito no AMA, e uma coleção da perspectiva que o Davidson está puxando, enfim, e saudar a Lília aqui, minha irmã, né, num momento como esse, e fiquei emocionada de novo quando eu entrei aqui no museu, e a sinagoga ainda estava aberta, e lembrei que há 70 anos atrás os nossos pais se casaram aqui. Então, bonito chegar aqui de novo, ocupando esse lugar, nesse tipo de conversa. Vamos lá. Ao receber o convite para essa fala, fiquei pensando em qual seria o sentido da proposição apresentada como disparador para esse nosso encontro. O que quereriam dizer com a pergunta: racismo e antissemitismo estão sendo suficientemente narrados? Tendo em vista que preconceitos discriminadores jamais deveriam ser narrados, imaginei que poderia ser importante pensar, então, em quais seriam as condições de possibilidade para que criemos narrativas críticas que viabilizem a desmontagem da construção social discriminatória, ou seja, que viabilizem a desmontagem do preconceito que sustenta tanto o racismo contra o negro como o antissemitismo no Brasil. Pensei que deveríamos imaginar, então, dois movimentos necessários para o enfrentamento de narrativas discriminatórias e que estes movimentos deveriam ser complementares. De um lado, o narrar crítico suficiente para a desmontagem das posições preconceituosas, e, de outro, a recepção e a escuta críticas também suficientes para que uma determinada narrativa de denúncia, capaz de desvendar e desconstruir posições intolerantes, pudesse florescer no mundo. E assim, matutando sobre o que poderia ser considerado uma ação narrativa suficiente, como sugerido na proposta, me perguntei se a suficiência imaginada diria respeito à qualidade crítica da narrativa ou se essa suficiência seria antes o resultado da qualidade crítica da recepção a essa narrativa.
Imaginei, por fim, que o alcance de uma determinada narrativa crítica é justamente o resultado da interação entre a qualidade dessa produção narrativa, no caso da produção narrativa antirracista e da produção narrativa que se contrapõe ao antissemitismo, e da sustentação e da recepção reservadas para cada uma dessas duas narrativas. Vamos ver se faz sentido essa exposição primeira para vocês, vou desenvolver um pouco essas ideias. Sabemos que a narrativa de denúncia ao antissemitismo é robusta entre nós. Temos uma potente produção científica, cultural e artística que ganha corpo e se instala no mundo na forma de literatura, teatro, cinema, pintura, escultura, fotografia, música, dança, produções que apresentam de forma crítica e contundente a virulência e a dor provocadas pelo antissemitismo e que procuram colocar a nu a insensatez de posições preconcebidas e humilhantes de menosprezo, não só de menosprezo. Sabemos também da importância da pesquisa historiográfica, sociológica e filosófica sobre o racismo contra os judeus, sobre o Holocausto, sobre o Shoah, pesquisas que resultaram e ainda resultam em obras que falam da necessidade de se conhecer e reconhecer as circunstâncias, os fatos e as evidências, para que jamais esqueçamos a violência perpetrada e para que seja possível impedir a repetição desse terror, e não só com o povo judeu, mas com qualquer grupo étnico. Mas é evidente que a potência civilizatória dessas narrativas críticas só pode se realizar se forem efetivamente divulgadas, disseminadas e recepcionadas, pois só assim terão força no mundo, só assim participarão da construção simbólica e coletiva de enfrentamento ao traumático e do estabelecimento de pactos de civilidade. Nunca mais pude esquecer, imagino que quem tenha visto também não tenha esquecido, as imagens que vinham um documentário que denunciava as atrocidades nazistas, na qual corpos humanos esqueléticos eram descartados como lixo em vala comum nos campos de concentração. E imagino que ter acesso a cenas como essa possa fazer com que desejemos que isso não se repita nunca mais, nem conosco, nem com qualquer outro. Essas imagens seriam supostamente suficientes para impedir, por exemplo, que alguma casa comercial em São Paulo adotasse Auschwitz como seu nome. Mas, diferentemente disso, já há décadas o restaurante Senzala recebe as famílias burguesas da Zona Oeste paulistana e a TV, o rádio, o colégio, a rodovia assumem orgulhosos o nome Bandeirantes para suas instituições. E assim, constato que o que poderia parecer simplesmente óbvio, talvez não seja tão óbvio assim. Se a produção científica, cultural e artística sobre o antissemitismo é forte e consistente, é porque conquistamos os meios de produção e de divulgação, estes que permitem, simultaneamente, que essas narrativas críticas ao antissemitismo sejam produzidas e recebidas. Os estúdios cinematográficos, a mídia, as editoras, os museus, as universidades e instituições que, por meio de seus profissionais, produzem informações e pesquisas e buscam ativamente estabelecer discursos que desfaçam a ignorância e que enfrentem o insano do antissemitismo. Muito investimento e muito trabalho foram e são ainda realizados para que proposições revisionistas e negacionistas não ganhem terreno na tentativa de se evitar a dar campo para essas ideologias que sustentam o antissemitismo. Ideologias perversas que confrontam a lei, que fomentam a desigualdade, as hierarquias, a noção de supremacia, ideologias da brutalidade, da negação da humanidade e do valor do outro, da objetificação e exploração desse outro, que estabelecem um terreno fértil para a exclusão, para a humilhação, para a naturalização da violência e para o extermínio. E, evidentemente, não só de judeus. Assim, vemos que, concomitantemente ao vigor dessa produção de narrativas críticas ao antissemitismo, temos o vigor do investimento na recepção, na valorização e divulgação dessas pesquisas e obras. Uma recepção que só pode existir por meio das reverberações viabilizadas por instituições que investem na produção e na difusão desse conhecimento, instituições como o Museu Judaico, por exemplo, no qual estamos aqui hoje.
creio ser importante reconhecer o mérito das conquistas da comunidade judaica, mas, sem ingenuidade, é importante reconhecer também que essas conquistas se dão em um contexto de evidente desigualdade em nosso país. Pois nós, judeus, somos, no Brasil, suficientemente brancos para lucrarmos com os privilégios da branquitude, garantindo para nós capacidade produtiva e receptividade suficiente para construir espaço no mundo para nossas narrativas de denúncia ao antissemitismo. E essa desigualdade que o privilégio da branquitude garante é mesmo determinante para o resultado alcançado por nossas denúncias. Pois, de que adiantaria um discurso de denúncia da maior qualidade se ele não fosse ouvido? Seria um grito parado no ar, nas palavras de Gianfrancesco Guarnieri? Sem essa montagem de sustentação e validação, não são possíveis as narrativas críticas. Clínicas também não. Elas simplesmente caem no vácuo, são roubadas em sua força e potência, se sufocam no vazio. A narrativa que denuncia o antissemitismo, respondendo ao convite disparador desse encontro, parece estar sendo suficientemente bem estabelecida, pois nós, judeus, como grupo social, detemos um certo domínio e poder sobre os meios de produção, de divulgação e de consumo dessas narrativas, pois conseguimos construir uma certa capacidade suficiente de escuta, certa só, e de receptividade para esse pensamento, para essa denúncia, ao menos nesse momento até agora, gente. Ao menos na bolha em que vivo. O que podemos imaginar gera oportunidades para que avancemos em nosso conhecimento e criemos mais e mais produções críticas. É esse mecanismo que nos protege, ao menos por enquanto. Isso tudo parece, uma vez mais, ser óbvio, mas talvez não seja tão óbvio assim. Certos grandes e importantes temas só ganham a cena, só reverberam se houver ambiente favorável para que ocupem seu devido lugar. Todos sabemos que a palavra não se propaga no vácuo, ela precisa de interlocutores, de alguém que as ouça. E digo isso pois o que parece ser mais e mais inequívoco é que, diferentemente do que acontece com o discurso que se opõe ao antissemitismo, a produção cultural que busca tornar evidente os efeitos nefastos do racismo estrutural antinegro no Brasil, resultado de 4 séculos de escravização perpetrada pelo colonialismo europeu e reiterada em seus efeitos traumáticos, ainda hoje, parece só ter conseguido entrar na pauta dos grandes meios de produção, de conhecimento e divulgação há bem pouco tempo, né? Há 10 ou 15 anos. 4 séculos, né? Bom, sem desconsiderar as lutas sociais e políticas do movimento negro anteriores a esse período, que resultaram em grandes conquistas, especialmente no processo de redemocratização do país, com a Constituição Cidadã, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a criação do SUS, das ações afirmativas, como as cotas raciais e, mais recentemente, da política de financiamento ao ensino superior. Tudo isso já estava aí. Mas é fenômeno muito mais recente o atravessamento das questões étnico-raciais nos meios de produção cultural dominados pela branquitude. Já há muito que a produção cultural dos afrodescendentes e indígenas brasileiros está presente entre nós, com muita relevância e qualidade. Uma produção capaz de denunciar o terror vivido nesses nossos tristes trópicos desde a invasão portuguesa, uma produção capaz de desconstruir a mentira cotidiana da cordialidade brasileira, de denunciar a nossa incivilidade, que nada tem a ver com uma mitificada democracia racial. De Machado de Assis, passando por Lima Barreto, Clóvis Moura, Abdias, eu vou fazer uma listagem e teria muito mais gente, mas importante que a gente liste, né? As pessoas todas que vêm produzindo coisas negadas, não é? Em seu valor. Vou voltar. De Machado de Assis, passando por Lima Barreto, Clóvis Moura, Abdias Nascimento, chegando hoje a Ana Maria Gonçalves, Jefferson Tenório, Conceição Evaristo, Ruth Guimarães, Carolina Maria de Jesus, Cida Bento, Lélia Gonzalez, Milton Santos, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Jamila Ribeiro, Silvio de Almeida, Tiago Amparo, Beatriz Nascimento, Itamar Vieira Júnior, Bispo do Rosário, Rubem Valentim, Mestre Didi, Manuel Araújo, Rosana Paulino, Walter Firmo, Ruth de Souza, Zezé Mota,
Mota, Camila Pitanga, Grande Otelo, Milton Gonçalves, Antônio Pitanga, Lázaro Ramos, Elza Soares, Dona Ivone Lara, Alcione, Anitta, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Emicida, Mano Brown, Lineker, Majur. A lista seria, né, dos cidadãos negros que denunciaram com beleza e veemência, seria infinita, né, imensa. Tantos e tantos nomes que já estavam aí, trabalhando para a construção de narrativas críticas de denúncia e outros tantos mais que então puderam emergir, furando uma crosta grossa, rígida e violenta de exclusão, de invisibilização. E esse movimento ganha força e rompe há quanto tempo? 10, 15 anos? Basta lembrar, né, que a lei de cotas foi sancionada em agosto de 2012. Tem, portanto, apenas 10 anos. É incrível. E, evidentemente, esses personagens e movimentos políticos e culturais já existiam, mas não eram ouvidos, não eram vistos. Em realidade, eram e são ainda ativamente excluídos, ceifados, por vezes assassinados, como aconteceu covardemente com a ativista e vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 2018. São cidadãos brasileiros que, quando não invisibilizados, emudecidos e impedidos, são negados em sua existência, em sua força de criação e de discernimento. Para os que participam hoje da cena cultural de São Paulo, não é mais possível deixar de ver, embora alguns insistam em continuar recusando essa produção, a presença pujante da criação negra entre nós. Basta lembrar que estamos hoje nesse museu, ligado à comunidade judaica, que traz para a pauta a pergunta sobre a suficiência da narrativa antirracista entre nós, e isso com curadoria de Bianca Santana e Fernanda Diamante. Fato que revela a possibilidade e a necessidade do diálogo entre negros e brancos, aqui entre negros e judeus. E essa seria ainda uma grande complexidade, pensar, né? Nós somos brancos, judeus, aqui no Brasil, não é? E diria que valeria muito, para quem não ouviu, ouvir a conferência, né, que teve há pouco, né, da Luciana Alves e da Lia Schuckmann, aqui mesmo no museu, né, no Festival Judeidade e Negritude. A Lia Schuckmann faz uma fala muito importante para nós judeus pensarmos, né, como brancos, que brancos somos nós. Enfim. E não foi, evidentemente, só aqui nesse museu que essa mudança se deu. Na última década, a produção de negros ganhou, e não sem luta, o centro da cena dos grandes museus paulistas, juntando-se ao Museu Afro. Hoje, as exposições mais relevantes são concebidas em torno da narrativa negra, que ganhou protagonismo no MASP, no IMS, no Itaú Cultural, no Tomiotaki, na Pinacoteca, na Bienal. Uma presença que se tornou incontornável, irrecusável, uma presença que dá o tom e que traz as grandes inovações criativas que apontam o caminho necessário de mudança para a construção de uma verdadeira civilidade brasileira. E assim, presentes nos museus, as narrativas antirracistas tomaram também a cena política, a imprensa, a cena literária, a cinematográfica. Para quem não viu, né, vale muito ver Medida Provisória, do Lázaro Ramos, mas muito ainda Marte 1, não é, de Gabriel Martins. Tomam universidade com a entrada dos estudantes cotistas e de novos professores e pesquisadores, erigem instituições que fortalecem a narrativa antirracista, que transformam em profundidade a nossa epistemologia, que ampliam e enriquecem nossas bibliografias, que denunciam o racismo estrutural, o racismo sistêmico e institucional no nosso país. Com o estabelecimento e o fortalecimento de instituições como o Gueredés, Uniafro, Convergência Negra, e dentro do campo psicanalítico, psicológico, o Baobá, e o AMA, né, Psique e Negritude, não é mais possível calar e sufocar a narrativa que denuncia o racismo antinegro no Brasil, que denuncia seus efeitos retraumatizantes em nosso cotidiano, que denuncia o quanto todos perdemos ao não validar e valorizar a riqueza produzida por esses nossos cidadãos, por nossas origens ancestrais, o quanto perdemos ao recalcar a violência instituída em nossa história eurocentrada, que mata e nega valor às contribuições dos povos originários, ameríndios e africanos. E hoje, ingenuamente ou não, nos perguntamos, sem assumir a nossa responsabilidade pela cegueira ativa, pela surdez ativa, pela recusa que rege as relações interraciais no Brasil, onde teria um Estado, isso só pensando no campo da saúde psíquica no Brasil, e faço questão de citar novamente, onde teriam sido escondidos, né, Juliano Moreira, Virgínia Bicudo, Neuza Santos Souza, Isildinha Nogueira Batista, Maria Lúcia da Silva, que
poderia estar conosco aqui, e deveria ela, você falou, desculpa, eu vou voltar lá para o começo, Fernanda, você falou da família, da irmandade. A Lúcia é minha mãe nesse campo, né? Então, enfim, eu tenho um irmão aqui, outras famílias. Jussara Dias, onde estavam Davidson Nicose Faustino, Clélia Prestes, o pessoal do AMA, né, Davidson? Emiliano Davi, Fabiana Vilas Boas, Liamar Almeida, Márcio Farias, Marisa Correia, Ana Egídio, Maria Aparecida Miranda, Ana Lúcia Marques, Erivelton Amaro Teixeira, Solange Maria Santos Oliveira, Selma Tavares, companheiros, né, desses grupos de trabalho que a gente tem avançado nas questões interraciais dentro da psicanálise e da psicologia. São eles que nos orientam, são eles que lideram essa possibilidade de trabalho, certamente. Onde estava o Geledes, que foi fundado em 1988, onde estava o Instituto AMA, Psique e Negritude, fundado em 1995, que nós, brancos, em nossa imensa pretensão, não vimos. É evidente que todas essas riquezas estavam aí, presentes e fortes em sua luta, e que foram negadas pelos espaços arrogantes da branquitude, que não foram recebidas, que não foram escutadas. Recolocaria, então, a pergunta que orientou esse nosso encontro. Racismo e antissemitismo estão suficientemente narrados? E diria que a narrativa crítica ao racismo antinegro no Brasil foi sempre bem estabelecida, mas raramente bem escutada. E mais que isso, que essa narrativa crítica, que essa denúncia foi negada em sua verdade, justamente para que fosse possível a manutenção da desigualdade e do privilégio da branquitude. E veja só aonde chegamos, né, gente? Escrevo isso logo após os resultados das eleições no primeiro turno. Tudo isso é muitíssimo evidente em meu espaço profissional também, espaço da psicanálise, nesse campo que seria primordialmente o campo da escuta, o da abertura, o da receptividade ao outro, a alteridade, a diferença, a diversidade. Campo de profissionais que deveriam acolher e validar os efeitos traumáticos do racismo antinegro na construção da subjetividade de cada um de nós brasileiros. Tenho ouvido reiteradamente de meus companheiros negros psicanalistas que se sentiam e se sentem muitas vezes retraumatizados em suas análises, tendo a narrativa da experiência do racismo vivida, né, ou a experiência vivida do racismo, sido interpretada como paranoia ou ainda como desresponsabilização e escamoteamento diante de conflitos intrapsíquicos ou mera justificativa para fragilidades pessoais. De acordo com os meus companheiros psicanalistas do Departamento de Psicanálise, do grupo A Cor do Mal-Estar, do Trauma ao Letramento, o Instituto Sete Sapiens, que talvez seja um dos institutos mais progressistas dentro da psicanálise, parecia ter sido estabelecido em algum centro urbano escandinavo, né? Só haviam brancos, né? Como ter força e coragem para narrar suficientemente a dor da violência, da humilhação e da exclusão provocadas pelo racismo antinegro numa instituição branca? E se esse fato se dá num grupo considerado progressista, como o SEDES, podemos imaginar o que aconteceria em outros grupos de formação em psicanálise que exigem 4 ou 5 encontros semanais com analistas que cobram várias centenas de reais por sessão para supostamente, e apenas supostamente, escutar. Para quem é a psicanálise e quem tem o direito de exercê-la, a serviço de quem e de que está a psicanálise em nosso país, né? Esse campo do saber que seria supostamente da escuta e da receptividade. Tudo isso leva a que o sofrimento do povo negro, gerado pelo racismo, não escolha o divã branco para ser narrado. Daí vemos surgir criativamente uma outra epistemologia, uma outra sociabilidade e compreensão de cura, cuidados psíquicos para o racismo sofrido, que se dão em outros tantos espaços sociais, tais como as rodas e as escolas de samba, os shows de rap, os centros, terreiros de religiões de matriz africana, que acolhem e dão sentido às experiências de resistência e de dor do povo negro. São também as muitas experiências clínicas, né, de clínicas públicas que pipocam aqui e acolá, onde mais e mais grupos de psicanálise, redes de sociabilidade, de acolhimento, dispositivos e tecnologias do bem viver que extrapolam aquilo que a psicanálise tradicional tem a oferecer.
iniciativas que brotam por todo o Brasil para abrigar e construir sentido para a narrativa da subjetividade negra nesse Brasil racista e que inventam e usam outros dispositivos terapêuticos que rompem com a ideia de pagamento, por exemplo, e também com o individualismo burguês na prática psicoterapêutica. Toda uma criatividade que se contrapõe à nossa surdez ativa, que, se existe na psicanálise brasileira, deve certamente imperar em outros campos de saber-poder próprios à branquitude. Ou seja, e termino, é evidente que a narrativa crítica que denuncia o racismo antinegro no Brasil está sendo suficientemente apresentada. O que falta à branquitude é a capacidade receptiva, capacidade empática e solidária, o que nos enriqueceria e nos mobilizaria para enfrentarmos juntos, cada um desde seu lugar de diferença, o descaso frente ao outro e a profunda desigualdade que constitui a sociedade brasileira. Só assim, devidamente instruídos e aptos para superar nossas resistências afetivas e nossa soberba supremacista, seremos capazes de mudar nossas posições, renunciar ao privilégio narcísico, dividindo igualitariamente as oportunidades e avançando de maneira solidária e coletiva na superação de desafios, inventando assim, quem sabe, um país melhor. A pergunta que fica é: será que é verdadeiramente aquilo que nós queremos? Obrigada, gente. Obrigada. Noemi, obrigada. Que leitora que você é, né? Assim, você, né, uma velocidade, uma eloquência assim para ler impressionante. Fora o que foi dito, só fiquei assim impressionado. Bom, por favor. Obrigado. Boa noite para todo mundo, ou bom dia, boa tarde para quem vai ver depois a gravação, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, pela honra, né, e a responsabilidade que é substituir a Lúcia, né? Não vai rolar, não dá para substituir a Lúcia. A Lúcia é a nossa mais velha, como a gente diz, nos meios negros, e ela, de alguma forma, formou uma geração, e muitas das coisas que a gente consegue falar hoje é por conta da trajetória de pessoas como ela. Então, não a substituirei, mas venho na humildade aqui para esse diálogo, né? Mas venho muito feliz, muito honrado também, com duas pessoas que eu respeito muito. A gente vem trabalhando há um tempão e com uma parceria muito frutífera, né? Então também estou bastante honrado em estar aqui com vocês, estar nessa conversa, né? Eu queria começar dizendo que eu achei a pergunta da mesa muito instigante. Aliás, antes de falar disso, né, a vontade que dá de nem de falar depois dessa fala da Noemi, né, é de podemos ficar só com a fala dela, já estou contemplada. Mas vou aqui também fazer minha parte aqui. E aí eu queria dizer que eu achei a pergunta da mesa muito instigante, né? Aliás, eu achei as perguntas das mesas, né, muito instigantes. Queria parabenizar a curadoria. E fiquei pensando muito também, assim como a Noemi, né, nessa pergunta, né? O racismo e o antissemitismo estão suficientemente narrados? Narrar exige um falante, mas também exige... Você tem um narrador, mas você tem também um receptor, né? E muitas vezes o racismo antinegro não... Ele é dito, mas ele não é escutado. E talvez esse seja um desafio no momento que a gente está vivendo, mas também a abertura para novos pactos, né? Acho que poder falar desse tema, olhando para as outras mesas também, aqui no museu, eu acho que abre a possibilidade de pensar também novos pactos de fala, de narrativas e de escutas, né? Mas eu fiquei pensando várias coisas. Primeiro, pensei que talvez a gente pudesse olhar historicamente, inclusive, a relação entre a luta negra e a luta contra o antissemitismo. E elas são muito mais relacionadas do que a gente imagina. Não apenas as narrativas são ignoradas, quanto o histórico de luta e os momentos que essas lutas se encontram, né? E aí eu queria pensar algumas coisas com vocês, né? A primeira é sobre o próprio título, né? Na separação entre racismo e antissemitismo, né? A primeira pergunta que me veio mas não seria o antissemitismo um racismo? Para começar, né? É lógico que
se a gente pensar o racismo, né, nas várias definições, né, atribuição de características inatas a um grupo, redução do indivíduo ao grupo, hierarquização, estigma, reificação, a própria ideia de que há um grupo fixo que se difere do outro, mas também a ideia de que esse grupo traz características que são intransponíveis, que não podem ser superadas, né? Então, não seria também um antissemitismo, um racismo. O Sartre, que tem um autor chamado Mudib, Yves Mudib, ele fala que o Sartre é o primeiro negão do século XX, porque o Sartre ele leu os autores da negritude e disse: nossa, aqui está algo que vai nos salvar, que vai salvar, que está para além da luta negra, algo que a Europa precisa estar atenta. E com isso ele contribuiu para consolidar o movimento de negritude, não só na França, mas no século XX, né? Mas o Sartre dizia que na contramão, né, dessa ideia dessa certa atribuição de características inatas aos grupos, o Sartre dizia que é o antissemita que cria o judeu, né? E aí, quando a gente lê isso, não dá para ignorar a escrita do Primo Levi, né, quando ele fala: sou químico, mas acabei em um campo de concentração como judeu. É nessa linha que grandes intelectuais negros também vão pensar a negritude e a experiência do racismo, né? O Fanon, por exemplo, um leitor do Sartre, mas também um debatedor das ideias do Sartre, vai dizer que é o branco que cria o negro. Antes do racismo colonial, não existia negro, existia bacongos, chokwe's, wolofs. É o racismo colonial que vê todo mundo como uma coisa só e ao mesmo tempo, uma coisa maldita, né? Então, Fanon dizia isso, que é o branco que cria o negro, mas ao criar o negro, o branco acaba criando a si próprio, também como grupo, né? Ao dizer eles são, o branco deixa de ver nele aquilo que aponta no outro e, portanto, acaba criando a si próprio, seja pela falta daquilo que atribui ao outro, né? Pela suposta falta, né? Porque é uma projeção, seja por aquilo que afirma em si, para negar o outro, né? Mas isso significa também que a identidade se produz na relação, né? Mas não só numa relação assimétrica, às vezes em relações de poder, dominação, subjugação, genocídio. Mas é o branco que cria o negro. Isso traz várias questões para a gente pensar, né? Tanto o Fanon quanto o Sartre reconhecem os diálogos entre a experiência do racismo antinegro e do antissemitismo, né? Mas também ambos reconhecem as diferenças. Se a gente pegar aquele texto do Sartre, que aliás é bem pouco lido, né? Reflexões sobre a questão judaica, ele vai também lembrar de uma série de diferenças que aparecem, pelo menos nessa Europa que ele tem acesso, nessa Europa francesa, entre o racismo antinegro e o racismo antissemita, né? Porque aliás, né, para pensar, né, e para não cometer reduções anacrônicas, estou perto da Lília, então é importante pensar que se por um lado eu começo provocando, né, e meio que conduzindo a reflexão para pensar o antissemitismo como um racismo, também é verdade que o antissemitismo é anterior à experiência moderna que construiu a noção de raça, que construiu o próprio racismo, né, como doutrina, né? Talvez daí venha essa preocupação em não reduzir o antissemitismo ao racismo, né? Já o negro não. O negro é fruto da modernidade, é fruto desse encontro colonial moderno que cria não só um novo mundo fora da Europa, mas cria a Europa como um novo mundo a partir da relação com isso que está fora, né? O negro é fruto da modernidade capitalista. E surge nesse momento, não só no momento de uma diferenciação entre povos, não só no momento de encontro entre povos, mas no momento de impossibilidade de reconhecer essa diferença como parte daquilo que estava se construindo como humanidade, como noção de sujeito, como noção de humano. Então é o branco que cria o negro, mas cria no exato momento em que não o reconhece como humano. Cria no exato momento em que a Europa tá forjando uma ideia de humano. Humano como sujeito da razão, como
diferente da natureza, né? Então o branco cria o negro, mas cria como aquilo que é o seu outro, cria como se esse homem moderno, esse sujeito moderno, ele é racional, né? Do penso logo existo do Descartes, né? Cogito ergo sum. Se o sujeito está no cogito, então o negro não pode aparecer como sujeito, não pode aparecer como razão. Então ele só vai aparecer como o oposto, como aquilo que ficou no outro lado, como natureza. Ele vai aparecer como instinto, vai aparecer como pulsões, ele vai aparecer como selvagem, jamais como reconhecido, né, naquilo que se reconhecia como humano, que era aquilo associado à razão. Né? O negro vira, no máximo, a resistência desse sujeito que é sempre o branco, um sujeito racializado, mas que aparece como universal, não precisa se nomear como branco. Mas toda vez que se fala de humano, desde então, é sempre ao branco que se refere. Outra diferença, né, notada pelo Sartre, e que o Fanon também retoma, é que, embora nos dois casos a gente tenha não só um simples estranhamento, uma simples diferenciação, mas uma diferenciação que leva, por vezes, ao extermínio, mas há uma particularidade que se coloca, que é o fato do negro ser vítima da sua aparição. E isso traz um conjunto de diferenças na experiência da racialização, na experiência da outrificação, que coloca perguntas que não podiam ser respondidas apenas olhando para a forma que o racismo aparecia na sua expressão do antissemitismo. Né? Não é possível negar isso que é visto como uma maldição. Aliás, nesse projeto moderno, ainda que ele supere uma noção de Deus, mas ele mantém a ideia de um demônio, e o negro vira a expressão dessa maldição. Né? A cor da pele vira a expressão da maldição. Aliás, a gente tem até um vídeo da Lília muito interessante falando sobre a redenção de Cã. Um quadro que aponta como saída, né, para o problema brasileiro, para a maldição do Brasil, o embranquecimento da sua população. Né? Mas pensando ainda a relação entre judeu e negro, ou entre antissemitismo e racismo antinegro, acho que um outro autor importante para trazer para o debate é o Aníbal Quijano. E ele fala algo muito interessante, né, que ele retoma a conquista da realeza de Castélia, de Al-Andalus, como um momento importante, como um grande marco fundador da modernidade. Né? É um momento em que os mouros, e vocês sabem que os mouros, os mouriscos, era um nome genérico, né? Tinha de tudo nesse negócio chamado mouro, mas eram mouros, pessoas que vinham principalmente da Mauritânia, pessoas que estavam no norte da África. Ainda que, nesse contexto, aliás, poderíamos dizer, de uma modernidade que antecede o Renascimento, ou que cria condições para ela, mas a parte da África participou do momento da expansão muçulmana e islâmica, não só como receptores de uma outra cultura, mas também como parte desse desenvolvimento. Né? Então, é impossível pensar tudo que veio depois do Renascimento na Europa sem pensar a contribuição dos árabes, mas não só dos árabes, mas, sobretudo, dos mouros. E isso implica pensar o continente africano como parte desse processo, também como contribuidor para esse processo. Quando a gente estuda a história de Timbuktu, por exemplo, a história do Reino do Mali, a gente percebe a participação do continente africano nisso que a gente pode chamar de desenvolvimento humano universal. Mas, para o Aníbal Quijano, um dos marcos da modernidade é a conquista de Al-Andalus, porque ali cria-se algo novo na história da humanidade. Né? Sempre teve, já havia antissemitismo, sempre teve violência, já havia escravidão, mas para o Aníbal Quijano é pela primeira vez agora, com a expulsão dos mouros, que surge ali uma noção racial de diferença. Agora, os judeus são obrigados a se converter, ou são expulsos, ou são mortos, mas mesmo os convertidos, eles não são cristãos, eles são novos cristãos. Ainda que se convertesse, tem algo que transcende a dimensão cultural. Isso é novo. Nasce aqui a raça, para o Aníbal Quijano. Para nós, negros, aqui começa o nosso martírio. Porque é a partir dessa noção que cada vez mais a escravidão vai se racializando a ponto de se conformar na modernidade, essa modernidade que afirma, que se faz, né,
A gente pode pensar de um Maquiavel, de um Hobbes, de um Locke, até chegar num Hegel, que se faz a partir de um processo progressivo de expansão de uma noção de igualdade, de liberdade como premissa daquilo que é o humano, é uma modernidade que nasce a partir de um corte incontornável, que vai pensar a diferença como algo incontornável, vai criar uma linha de cor que diz quem está dentro da humanidade, quem está fora, né? O racismo, para o Aníbal Quijano, nasce aí. Essa história também não foi suficientemente narrada, eu penso. Nem naquilo que ela tem de similaridade com o racismo antinegro, nem nas diferenças que estão colocadas, né? E pensar as diferenças também é importante, porque ainda que mutuamente racializados, os lugares e trajetórias de negros e judeus não foram os mesmos nesse processo moderno, capitalista, colonial. Os 3 séculos de escravismo, ele, baseado nessa racialização, ele também serviu para relativizar, e eu estou falando relativizar e não superar, mas para relativizar algumas diferenças no interior da Europa. Elas sempre seguiram, né? Lembrem do Marx falando da questão dos irlandeses, por exemplo, no contexto do Reino Unido, né? Ou, se a gente pegar a questão polaca, enfim, a Europa é um mundo de tretas. O pessoal fala que os pretos não se unem, mas a história da Europa é só tiro, porrada e bomba. Mas, ainda assim, esse modelo de humano ele permitiu uma relativização de algumas diferenças, que viabilizou o contrato social moderno, viabilizou o pacto social, ainda que as diferenças foram mantidas. E essa história também precisa ser narrada. Mas, ao criar o negro como maldito, né, como esse outro do branco, o negro fica fora do pacto. O negro não é nem aquele que é inferior dentro do pacto, é aquele que está fora do pacto, aquele que entra no pacto não como contratante, né? Estou pensando aqui nos contratualistas, do Hobbes até o Rousseau. Ele não entra como contratante do pacto, ele entra como propriedade de algum contratante, né? Isso reverbera, isso tem efeitos para a Revolução Francesa, que declara os direitos universais do homem, não da mulher, mas mantém colônias no mundo inteiro. A França revolucionária mantém colônias no mundo inteiro, e quando uma colônia, o Haiti, resolve seguir a dica da igualdade e da liberdade, a primeira postura da França é mandar tropas para destruir a Revolução Haitiana. Mas também a gente pode pensar na Revolução Estadunidense, né, na democracia estadunidense, na ideia de povo que só cabiam brancos cristãos. Então, o negro fica de fora desse pacto ou participa desse palco como mercadoria, ou como metal, ou como propriedade, né? E aqui está uma questão para a gente, né? Para a psicanálise, para a sociologia, para a história, porque como narrar a história de alguém que, nesse contexto moderno, que também, né, o Derrida fala da importância que o verbo, que a fala tem para essa sociedade ocidental, como narrar a história de alguém que sequer é considerado humano, que sequer é considerado sujeito, que sequer faz parte do pacto. Porque aí estou pensando, se a gente voltar lá no Aristóteles, né, na ideia do animal político, e é algo muito caro para uma Hannah Arendt, por exemplo, a política ela pressupõe o espaço da fala. Mas, para falar, é necessário ser reconhecido pelo outro como humano, né? Então, como narrar, ou não só como narrar, porque as narrativas nunca deixaram de existir, né? O Paul Gilroy escreve um livro muito bonito chamado O Atlântico Negro, para mostrar o quanto que se falou pela capoeira, se falou pelos cantos, se falou pelos cantos e os cantos, né? Os cantos que se canta, mas também os cantos que eram um espaço possível para estar nessa casa grande chamada Brasil, né? Mas essa fala ela não ecoava nos espaços de poder, mesmo nos espaços críticos, mesmo nos espaços progressistas, ela não ecoava, né? Mas a gente pode pensar o que isso significou do ponto de vista subjetivo, né? O que foram séculos de escravidão, do ponto de vista de transmissão intergeracional, de uma experiência de negação de humanidade, né? O que significou a travessia, os tumbeiros. Aliás, esse era o nome dos navios, tumbeiros, e vem de tumba. Ou mesmo o que significou a inserção subalternizada da população negra na sociedade de trabalho livre, que
é livre, mas ainda assim a racialização ela sobrepõe a ideia de igualdade, né? Então, pensar narrativas, como a Noemi já colocou, é pensar também qual é o espaço de escuta, né? É pensar qual a possibilidade de circulação da fala. Isso implica pensar também qual é o espaço de alteração das relações de poder, sobretudo. Sim. Porque sem isso, a gente segue reproduzindo, repetindo, né? Mas há outras relações a considerar também, e que também precisam ser narradas. Se a gente pensar as lutas, e o quanto que as lutas também ressignificaram as experiências, mas também abriram espaço para a gente estar aqui, né? A Noemi começou falando da Lúcia, que é a nossa ancestral viva, a nossa mais velha, que vem de uma geração de mulheres negras que abriu caminho para o espaço que o debate tem hoje, e que muitas vezes ainda seguem também ignoradas, silenciadas, né? Mas é possível pensar ainda também, como eu comecei falando, relações também entre a luta contra o racismo e a luta contra o antissemitismo, a luta contra o racismo antinegro e contra o antissemitismo. A gente pode pensar similaridades, por exemplo, na noção de diáspora, que para nós é tão caro e que ganha e que passa a ser importante, inclusive, a partir da inspiração da produção de intelectuais judeus, né? A gente pode pensar similaridades na questão da identidade, por exemplo. No caso da luta negra, para nós, há vários marcos, né? Eu falei da negritude e o Sartre como um negrão, mas a gente pode pensar no pan-africanismo, por exemplo, e na importância que teve para o pan-africanismo de algo super polêmico, chamado sionismo. Precisamos falar disso. Mas a boa parte dos intelectuais estadunidenses ou afro-caribenhos do mundo, no universo anglo-saxão, vão encontrar no sionismo não apenas uma metáfora, mas também uma inspiração para a organização da luta negra, né? Então a gente tem um processo que não vou falar aqui por conta do tempo, mas um processo muito intenso de organização negra e ao mesmo tempo de judeus negros. Precisamos falar disso também, né? Aliás, esse é um tema que a gente fala pouco no Brasil, né? Mas os judeus negros também contribuíram para, aí estou pensando, Estados Unidos, Jamaica, para a consolidação do pensamento antirracista negro nesses contextos e contribuíram para forjar uma noção tanto de uma diáspora negra, mas também uma noção de uma possibilidade de uma solidariedade transnacional, né? Tinham judeus negros, mas também tinham os cristãos, que estavam muito atentos ao Velho Testamento bíblico e que vão encontrar, por exemplo, no Velho Testamento, metáforas para pensar a luta negra, né? Então, nomes como Marcus Garvey, por exemplo, vai falar da dispersão da população negra, mas vai falar do retorno. Só que para ele Israel era a África. E vai conseguir com isso mobilizar milhares de pessoas em processos políticos que abriram caminho para as solidariedades internacionais, que abriram caminho para as lutas de libertação no século XX, que também são ignoradas, né? Então, eu queria terminar dizendo que pensar a narrativa é pensar as formas de... é pensar a possibilidade, sobretudo, da escuta. Mas pensar a escuta sem discutir distribuição de poder é só um neo-extrativismo. Extrativismo é um termo que vem sendo muito discutido, né, em alguns contextos, né, e o extrativismo foi uma das marcas da colonização. O extrativismo, a plantation como extrativismo, a mineração desenfreada como processo de extrativismo. Mas o capitalismo se reconfigura e ele permite, se em algum momento para o capitalismo se universalizar e padronizar relações de produção, para padronizar jeitos e gostos, foi necessário massacrar a diferença para impor um único jeito de produção. Hoje, o estágio atual permite incorporar a diferença como nichos de mercado, mas não incorporar de fato para que as coisas se transformem, mas incorporar para que tudo permaneça o mesmo, incorporar de uma forma extrativista, incorporar como uma nova possibilidade de, olha que exótico, olha que bonitinho, como fala aquele pretinho, aquele índiozinho. Então, é muito importante a escuta, mas a escuta sem redefinição, reorganização das relações de poder
é só reprodução da colonialidade, ainda que bem intencionada. Obrigado. Obrigada. Lili, por favor. Eu não preciso de 2 microfones, mas eu sou obrigada a isso, porque parece que esse não funciona. Então, enfim, vocês me perdoem por essa performance com 2 microfones. Estéreo. Bom, falar em terceiro lugar aqui é uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é porque eu posso dizer que eu ia falar todas essas coisas maravilhosas que eles disseram, que eles me impediram. Então, é uma função um pouco canibal aqui, não é? Bom, essa é a vantagem. A desvantagem, enfim, são todas, né? Ou seja, diante dessas falas também maravilhosas. Mas, então, antes de começar, eu queria agradecer. Eu anotei todo o meu texto a partir das falas da Noni e do Davidson, mas, antes de começar, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Né? Agradecer a Fernanda Diamante e a Bianca Santana por esse convite, por participar desse festival, ao Museu Judaico por nos receber aqui, a Noni, a minha irmã, não consigo chamá-la de Noemi, vocês me perdoem, a Noni, a minha irmã, que ela é caçula de direito, mas sempre esteve na minha frente, ao Davidson, né, portanto, pela encruzilhada, as encruzas, né, onde as coisas acontecem, e por representar tão bem, vocês viram, essa geração de jovens estudiosos e cientistas negros que chegaram à universidade e fizeram toda a diferença num pensamento hegemonicamente branco. Não é? Bom, eu, como o Davidson já anunciou, eu sou historiadora da mesa, então eu queria evocar a função de lembrar, né, lembrar para não esquecer. Eu digo isso porque, numa história oficial, a história oficial é feita de poucas lembranças e de muitos esquecimentos, quando não de apagamentos. Né? Já falamos de apagamentos aqui e vou falar também. Também, como historiadora da mesa, eu queria dizer que a Noni me incentivou que essa mesa foi montada, de certa maneira, em torno da figura que é a irmã aqui, que é a Maria Lúcia Silva. Ela é uma narradora por excelência, né? Eu não a conheço tanto, dona de um afeto, né, no sentido de ser afetada, imenso, e ela é irmã de eleição da Noni e do Davidson também, irmã dessa mesa. E eu pensei, então, naquela conformação inicial, em falar de irmandade, como a única possibilidade de lidar com narrativas tóxicas e traumáticas, como o racismo e o antissemitismo. Irmandades de sangue, mas irmandades daquelas que foram criadas entre aqueles que davam um tapa na biologia e criavam a noção de sangue no cotidiano. O que eu queria dizer é que, no inferno da sociedade escravista, as irmandades leigas, que eram associações de devotos que não pertenciam ao clero, aonde era possível, né, no espaço dos escravizados, conseguirem preservar os seus valores, os seus rituais, os seus laços, as suas memórias, inclusive a compra de alforrias, esse sentido de irmandade tem a ver com liberdade, né? Sendo o direito da narrativa também uma forma dileta de liberdade. Mas a mesa mudou, e eu mudei um tanto também, não de ideia, fique claro. Então, eu parei para lembrar, quando eu soube que a mesa tinha mudado, era uma quarta-feira dessa semana. E lembrei que se celebravam naquela quarta-feira, por coincidências, porque o calendário judaico não segue não é o mesmo calendário cristão, naquele dia se comemoravam o dia de São Francisco de Assis e a noite mais sagrada do calendário judaico, Yom Kippur. É famosa a frase de São Francisco que diz: é perdoando que se é perdoado. Coincidentemente, no Yom Kippur, na noite do Yom Kippur, que é o dia do julgamento, é também o dia do perdão. E eu peguei um livro de rezas e caí nele, que dizia o seguinte: sem o arrependimento, o mundo não poderia existir, já que, ao criar a humanidade com poder de decisão, concedeu-lhe também a possibilidade de voltar atrás, a possibilidade de olhar para trás e mudar o curso de vida. Nessa associação de ideias, me veio a figura do Sankofa, um ideograma presente no Adinkra. Adinkra, que, por sua vez, é um conjunto de símbolos ideográficos do povo Akan,
um grupo linguístico da África Ocidental. O Sankofa pode ser representado como um pássaro com a cabeça voltada para trás ou também por uma forma composta de duas voltas justapostas, espelhadas, formadas como volutas contíguas, em sentidos opostos, de maneira que elas resultam numa forma semelhante ao laserpício, ou seja, a forma de coração. Na etimologia da palavra, o termo Sankofa pode ser traduzido literalmente voltar atrás, como eu lia no texto do Yom Kippur. Literalmente como volte e pegue. San, voltar, retomar, corir, fa, olhar, buscar e pegar. Segundo Abdias Nascimento, já citado aqui, o conceito representado pelo Sankofa traduz-se por retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Existe lugar para o arrependimento? É um tema dessa mesa. Como pensar no arrependimento? Por isso, o termo é frequentemente associado, a figura é associada a um provérbio também desse grupo, não vou falar correto, Se wo erefai no wanoksokofa ayenki, que se traduz, não é errado voltar atrás pelo que esqueceste. Estamos aqui, então, diria, perante povos da palavra e da leitura. Noni já falou disso. Povos que têm símbolos comuns, elementos de criação de entidade, de culturas e valores. Povos que se voltam para a leitura. E povos também, como já disse tão bem o Davidson, povos da diáspora. Vamos, então, como a Noni e o Davidson, no título da palestra, dessa mesa. Racismo e antissemitismo estão suficientemente narrados? A resposta mais imediata seria sim, pois eu não quero mais que seja necessário falar neles. Sim. Pena que, como diria o Gramsci, a diferença entre o mundo do desejo e o mundo racional. A segunda resposta, então, qual seria? Não, pois o antissemitismo continua presente, bem como o racismo, a despeito de escalas, como Davidson e Anoni já falaram, bem diferentes. Racismo aqui no Brasil, que é, sobretudo, um racismo antinegro. Também a terceira resposta seria: traumas nunca foram narrados suficientemente, porque os traumas, que podem ser individuais, psicológicos, são também traumas coletivos. E traumas coletivos produzem silêncio, apatia e apagamento. Como já disse o Davidson, racismo e antissemitismo não são narrativas do eu, não são classificações próprias. As pessoas que são objeto de racismo e de antissemitismo sofrem com eles. Não são narrativas do eu. Elas são, nesse sentido, sempre narrativas do outro, sobre os outros. Como disse o Davidson, o projeto moderno da escravização dos povos africanos foi um projeto de construção do outro, da outridade. São, assim, contranarrativas, quando não categorias de acusação. Quem é o racista? Quem é o antissemita? É o outro também. Ambos os termos têm uma história longa e estabelecida, a despeito do antissemitismo ter uma história mais longa, mas não estamos competindo por essa longura. O antissemitismo, como todos vocês sabem, a Fernanda pediu que eu falasse sobre, é o preconceito, a hostilidade, a discriminação contra os judeus, apesar de não se localizar apenas sobre o povo semita, já que os árabes também têm origem semita. Outros povos da antiguidade, como assírios, babilônios, arameus, cananeus e fenícios, também eram semitas. Mas é muito interessante, o antissemitismo se grudou aos judeus, assim como o racismo se grudou aos negros. Isso tem história, isso tem construção social. Muitos estudiosos do antissemitismo ainda guardam o ponto de partida que seria a sociedade grega, que teriam sido as sociedades gregas que espalharam os preconceitos dos egípcios em relação aos egípcios, que já estavam evidenciados numa série de escritos antijudaicos, sobretudo do sacerdote Manetão. O filósofo judeu helênico Filon descreveu na sua obra Flaco, em plena antiguidade grega, como os judeus da cidade de Alexandria, em 38, morreram aos milhares, disse ele.
possivelmente instigados por descrições de judeus como misântropos. Essa animosidade específica contra os judeus, que deve ser diferenciada da construção própria da antiguidade em relação aos bárbaros. Claude Lévi-Strauss diz que bárbaros são aqueles que acreditam na barbárie, mas o certo é que a antiguidade produziu a ideia de bárbaro como o outro. Os judeus eram outros, mas eram os outros dos outros, dentro dessa definição. Segundo o mesmo Manetão, um sacerdote e historiador egípcio, os judeus seriam leprosos egípcios que haviam sido expulsos e que haviam sido instruídos por Moisés a não adorar os deuses. Os mesmos temas da adoração e da falta de adoração, da ideia da falta, que vai ser tão clara em relação aos povos africanos, vai aparecer em outros pensadores, como Queremon, Lisímaco, Posidônio, Apolônio, Molon. As práticas dos judeus começavam a ser estereotipadas já na antiguidade e eram, em especial, relacionadas à atividade do sabá. Os judeus eram, então, considerados leprosos, doentes, praticantes da usura, uma série de estereótipos que foram se grudando a um grupo. O antissemitismo é, portanto, um projeto da antiguidade. O racismo, como já deixou claro o Davidson, é um projeto da modernidade. Os estereótipos em relação aos judeus vão ser muito inflacionados no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando as caricaturas viram pretexto para a perseguição e a construção da figura do inimigo judeu, quando o judeu é racializado dessa maneira, como um outro. O Holocausto, nós sabíamos que foi um processo por etapas, mas não um processo linear. O primeiro momento se definiu pelaquela ideia de quem eram os judeus e, portanto, quem não eram os judeus. Processo semelhante ao que vai ser vivido na etapa moderna em relação aos negros. Quem eram os negros e quem não eram os negros? Todos aqueles que os assim o definiam. Depois disso só é que os judeus foram excluídos econômica, socialmente, expropriados, confinados em campos de concentração e guetos, deportados e assassinados. O termo, então, passou a se referir, o termo Holocausto, passou, então, por um processo também de ressignificação. Um processo muito interessante, porque eu quero falar de Holocausto Negro também. O termo Holocausto se colou à sina do povo judeu, a perseguição sistemática praticada pelo Estado nazista e ao assassinato de 6 milhões de judeus entre 1933 e 1945, a chamada solução final. Ou seja, minorias consideradas inferiores foram lidos a partir da eugenia e de um certo darwinismo racial e foram, então, julgadas degeneradas e, assim, pervertidas. A morte era uma solução final, não um problema. Nós sabemos, porém, que já naquele momento de 33, no momento da solução final do Holocausto, existiram milhões de outras vítimas de perseguição nazista que também foram assassinados durante esse mesmo período. Eu estou me referindo a ciganos, pessoas da comunidade LGBTQI+, pessoas com problemas físicos e pessoas com problemas mentais. Portanto, o Holocausto, como construção, produziu um processo de lembrança necessário, como a Noni mostrou tão bem, o Shoah, de crítica ao antissemitismo, igualmente necessária, mas, com o tempo, criou também o esquecimento. O esquecimento de outros holocaustos. O termo holocausto quer dizer sacrifício, imolação. O Holocausto foi utilizado, então, desde a década de 1980 para designar um extermínio específico. E se construiu toda uma maquinaria da lembrança. Repito, uma maquinaria necessária, mas, como toda memória, era uma memória que lembrava e excluía também. O termo holocausto vem da palavra greco-latina, é uma palavra greco-latina, holocaustum, e significa totalmente queimado, ou vítima de um incêndio. O holocausto
em hebraico, enfim, no Antigo Testamento, significava outra coisa, a questão do sacrifício animal como oferenda a Deus. Interessante pensar na ambiguidade do termo. E interessante pensar como nós não pensamos mais na ambiguidade do termo e na sua origem etimológica, tal a maneira que o Holocausto se grudou a uma realidade. O termo ganhou uma significação forte a partir de 1945, com a abertura dos campos. Primo Levi, que dá mote a esse festival, esse um homem, ele dizia não ser mais capaz de viver num mundo que aceitou os campos de concentração. A Shoah foi uma forma de usar o horror para impedir o esquecimento. Mas foi também uma narrativa privilegiada. E, como diz o Davidson, é preciso lembrar que Shoah criou o sionismo, criou também a Palestina e criou Israel. Vamos falar agora de outro holocausto, que é hora de lembrar do holocausto do povo africano, a maior diáspora da modernidade. Como eu disse, esses são povos de holocausto. A Idade Moderna se abre a partir de 3 grandes revoluções. É assim que conta a nossa história hegemonicamente branca e moderna e ocidental. A Revolução Americana, que ensinou ao mundo que uma colônia não seria uma colônia para todo sempre. A Revolução Inglesa, que ensinou a todos que o mundo não era mais feito de estamentos, era feito de classes. Classes em que uma parte ascendia e uma outra parte descendia. E a Revolução Francesa, que mostrou que ninguém estava acima do julgamento dos homens, nem mesmo o rei, que alegava ter direito divino. Mas a modernidade esqueceu uma revolução fundamental para o Brasil, a Revolução do Haiti, que provou ao mundo que escravizados não nasciam escravizados e que não ficariam escravizados para todo sempre. Nessa não menção à Revolução do Haiti, como mostra o historiador haitiano Trouillot, não há esquecimento, há apagamento. Apagamento de uma narrativa fundamental, por exemplo, para o Brasil. 12 milhões de pessoas foram destituídas do seu nome, da sua família, mas não da sua história e da sua memória. E vieram ao Brasil. 12 milhões saíram da África. Desses 12 milhões, 10 tiveram como destino as Américas, só 10 milhões chegaram às Américas, e desses 4,8 tiveram como destino o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra escravizada e foi o último país a abolir a escravidão mercantil, já que nós sabemos que existem outras formas de escravidão. Mas quem viajou nos tumbeiros, como diz o Devilson, na tumba? Viajaram pessoas, viajaram religiões, viajaram técnicas, saberes, sentimentos, práticas também. Todas essas pessoas passaram pelo crivo do conceito de raça. Até então não existiam, os negros não se reconheciam como negros. Existiam escravos. Né? O termo slaves vem de onde? É porque existia escravidão na Europa. Mas não existia essa escravidão mercantil, a escravidão da posse de uma pessoa por outra posse. Raça é uma criação do projeto violento da modernidade, assim como são uma criação as teorias raciais do século XIX, que construíram uma diferença ontológica entre a humanidade. Também é uma criação a nossa Lei Áurea. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e teve uma lei conservadora e curta, uma linha. Não há mais escravos no Brasil. Nenhuma reparação, nenhum ressarcimento. E, na época, para eu também não ser anacrônica, já se falava em ressarcimentos. Portanto, vamos falar, sim, do Holocausto Negro. O nome é Maafa. O nome Maafa quer dizer Holocausto Africano, Holocausto da Escravidão, Holocausto Negro. Esses são neologismos políticos, na minha opinião, que se tornaram populares só em 1998, como diz Zanoni, muito recentemente. E foram usados para descrever o quê? Histórias não ditas e os efeitos contínuos das atrocidades que foram infligidas ao povo africano, particularmente quando cometidos por não africanos.
Malala Karenga destaca que a escravidão mercantil foi o evento mais amplo da Maafa, que ela excedeu em muito a mera perseguição física e a marginalização. Ela levou, como disse o Davidson, a uma espécie de impossibilidade da humanidade, redefinindo a humanidade africana para o mundo, envenenando as relações passadas do presente e do futuro, com outros que conhecem africanos somente a partir do estereótipo da escravidão. E, assim, danificou as relações verdadeiramente humanas entre os povos. Mas o Maafa, ou o Holocausto Negro, não se limitou ao período largo, os quase 4 séculos de escravidão. O seu legado, infelizmente, não ficou retido no passado, quando vemos a combinação aqui, por exemplo, no Brasil, de 2 eventos: a escravidão do passado e o racismo estrutural e institucional do nosso presente. Os judeus, desde o final do século XIX, mas, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, imigraram para o Brasil. Logo se tornaram brancos, como mostrou a Anônia, e assim assumiram a sua branquitude. Eu penso branquitude como um lugar social, um lugar de privilégio social e de conforto ontológico. Já os negros, cujas famílias estavam por aqui muito antes, os primeiros registros datam do século XVI, de 1561, em Pernambuco, jamais fizeram esse passing. Nem o passing real, nem o passing simbólico. Viraram, para sempre, os negros do Brasil. A escravidão também virou uma linguagem no Brasil, uma linguagem da diferença, uma linguagem naturalizada da guerra. Me parece que escravidão é guerra. Isso porque não existia lugar sem escravizados no Brasil, e isso porque as pessoas eram capturadas, vendidas, perseguidas, torturadas, marcadas. A escravidão era a própria morte social, uma luta constante por impedir a construção de outras memórias e a memória de si. Paz nunca foi um Estado para todas as nações no Brasil. Guerra, sim. Guerra sempre existiu, porque, enquanto existiu a escravidão, existiu a insubordinação. Não há, pois, só um legado do passado no que se refere à escravidão, uma vez que estamos ampliando o racismo no nosso contexto. Eu queria falar de mais uma outra comparação. Judeus são mesmo minorias aqui no Brasil, e em vários países onde constituíram comunidades fortes, como nos Estados Unidos. Então, eu diria que os judeus se formaram como minorias maiorizadas. Já os negros são maiorias no Brasil. Se nós usarmos os termos do IBGE e colocarmos junto, como deve colocar, pretos e pardos, a população negra corresponde a 56,2% da nossa população. Mas, que tipo de minorias são os negros? São maiorias minorizadas na representação política, social, cultural e econômica, como disse o Davis. Eu vou terminar voltando ao começo da minha fala. Judeus e negros são povos da palavra, mas são povos que tiveram as suas palavras silenciadas numa espécie de política do esquecimento por parte da memória oficial. Memória e história parecem sinônimos, mas são absolutamente conflituosos. A história não confia na memória, pois a acha muito subjetiva, e a memória não confia numa ciência que só dependa dos dados e dos números. Esse oposto entre memória e história mostra como há algo de inenarrável no passado. Há algo de muito traumático da nossa história. Drummond fala que o passado é composto de remorso, de documentos feitos pelo silêncio, de unspeakable, como diz o Trouillot. Essas são políticas da memória. No caso dos judeus, eu arriscaria dizer, como já falou a Anônia, que, ao nos associarmos à branquitude, ao nos identificarmos com uma branquitude autoindulgente, de alguma maneira perdemos a nossa capacidade de nos espantar e de estarmos afetados pelo sofrimento alheio. Desigualdade e assimetria são princípios de construção social. E, no Brasil, como disse Cida Bento, é vigente um pacto narcísico da branquitude. Mas hoje nós vivemos a emergência de uma história disruptiva, de discursos, práticas e demandas antirracistas.
Na minha opinião, os anos 20 e 21 serão marcados pela pandemia, mas também pela uma mudança de horizonte representacional. Ou eu pensava que isso tudo havia mudado. É isso aí. Até que agora, em 2022, nós elegemos o Senado e a Câmara de Deputados mais brancos de todos os tempos. As mulheres aumentaram, mas também continuam subrepresentados. Também tem sido muito difícil para nós, judeus, nos dissociarmos da imagem de Bolsonaro. Como mostra Michel Gerner, nesse livro maravilhoso, desde a noite de 3 de abril de 2017, quando Bolsonaro fez uma apresentação na Hebraica do Rio de Janeiro para 300 pessoas e falou que os negros eram preguiçosos e tudo mais, me nego a falar tudo o que ele falou, não preciso falar. E quando a resposta foi uma risada forte, que nós, judeus, sofremos muito para nos separarmos dessa ideia, não só da branquitude, como do bolsonarismo. Por não uma coincidência, mas por um paradoxo da nossa história, em Israel, Bolsonaro foi o presidente mais votado. Na Palestina, foi Luiz Inácio Lula da Silva. O antissemitismo não ficou no passado, virou, porém, uma lembrança forte. Já o racismo, criado no XIX como teoria científica, permanece presente, se não como teoria científica, como teoria do senso comum, do genocídio policial contra a população negra, mas também nas políticas e palavras de memória. Dois povos, povos da palavra. Lima Barreto, no seu Diário do Hospício, num momento grave da sua depressão e do seu trauma, ele desabafou: ó literatura, ou me dá o que peço, ou me mata. Toni Morrison escreveu no seu romance Amada o caso de 3 mulheres marcadas pelo trauma da escravidão. Eu não vou dar nenhum spoiler se eu disser para vocês que 2 mulheres eram reais e uma era um fantasma. Mas em Amada e na casa 123, onde moravam 3 mulheres, a única mulher real era o próprio fantasma. Muito obrigada. Eu não sei, a gente passou o tempo. Não, assim, foi tão intenso isso aqui, essas 3 falas juntas, eu acho que a gente... que eu não estou sabendo muito... Tem perguntas do público e tudo, mas... tem mais. A gente faz as perguntas? O que vocês acham? Como está o tempo? Tá. Não, é porque foi um fecho bonito, mas eu vou... Tem uma pergunta, eu vou escolher uma, tá? Que eu acho que é bonita, que eu gostei, porque eu acho que ela vai de encontro e é para todos. Alguém escreveu, não está assinado. Como a criação literária, que você terminou com um romance, pode auxiliar nas produções de imagens de afirmação positiva dos povos negros e judeus, com valorização da memória e com reconhecimento das histórias. Quem que... Vou voltar para a fala inicial, não é? Quer dizer, a gente tem uma produção literária vastíssima, forte, importante, não é? Falamos aí de Primo Levi, podemos falar do Jefferson Tenório aqui no Brasil, a Toni Morrison nos Estados Unidos, laureada, premiada. A questão, uma vez mais, não é? A narrativa literária está aí para comover, para nos fazer pensar. Agora, falta
vemos a receptividade a isso, né? E, enfim, acho que a Lili trouxe, eu fiquei muito tocada. Nossa. É isso aí com a questão, né, da Estrela de Davi sendo colocada reiteradamente atrás do discurso né, fascista, assassino, né, que está sendo apresentado no Brasil para nossa escolha. Então, novamente, a narrativa está aí, né? Há pessoas judias, há pessoas, enfim, negras que têm promovido, trazido oportunidades ímpares, assim, para a gente pensar nessas circunstâncias todas. De fato, me parece que falta escuta receptiva e crítica, não é, que nos leve a mudar as nossas posições, a de fato nos colocarmos de uma maneira mais solidária, né, aberta ao outro que também sofre. Então, diria de novo, a narrativa literária está aí, nos ajudaria. Falta é capacidade de escuta também. Eu penso em primeiro lugar, na dimensão da escrita, né? Que perpassa a ideia do que é literatura, né? Porque há várias formas de escrita, mas a gente elegeu uma delas em detrimento de outras formas de escrita, né? Então, há uma literatura no corpo do capoeirista que, às vezes, o leitor da literatura não sabe ler. Há uma escrita no jogo de búzio, no terreiro de candomblé, há uma escrita... Mas também há uma escrita de um Lima Barreto, há uma escrita de uma Toni Morrison, de uma Saidiya Hartman, de uma Conceição Evaristo, de uma Nanda Rosa, que também, ainda que a Toni Morrison tenha recebido o Nobel, para fazer uma menção ao Nobel e dar os parabéns, mas há uma dificuldade de pensar essa escrita negra como parte daquilo que se entende como universal, né? Então, a gente conta a história das vanguardas. Na verdade, a gente conta a história da Europa, da literatura europeia. Muita gente escreveu, produziu, né? E esse racismo essa racialização do dualismo cartesiano, né, que cola no branco o cogito e cola no preto a extensão, cola no negro o corpo, faz com que a gente ignore também a contribuição africana ou não branca para as formas de escrita, né? Se a gente pensar até para a escrita ocidental, né, o Samir Amin vai dizer do quanto que esse mito grego, né, que a modernidade cria, que talvez nem os gregos botavam fé, mas esse mito da Grécia, como, tipo, Deus criou os céus e a terra e depois veio a Grécia, né, tipo, como se não tivesse nada antes, mas o que seria também da Grécia sem a contribuição de vários outros povos mediterrâneos, entre eles e principalmente os egípcios, né? Então eu penso e de uma literatura, inclusive, que se produzia no Egito Antigo, mas eu penso também no quanto tem se produzido nessa diáspora, ou mesmo no continente africano, mas uma produção que tem sido ignorada ou ela aparece como nicho. Ela dificilmente ela é reconhecida como algo que compõe a literatura universal, sendo que esse dito universal ele também está o tempo inteiro bebendo, né? O que seria sei lá, para sair da literatura pensar as vanguardas, né? O que seria de um Picasso ou de um Portinari sem aquilo que é o outro, né? Mas esse outro ele nunca é reconhecido, né? E aí pensar esse outro é pensar outras formas de escrita, mas é pensar também em torções nas formas de escrever, né? Então a Saidiya Hartman vai falar das cartas, né? Porque os Estados Unidos foi muito diferente do Brasil, né? Sobre vários aspectos no processo escravista, a gente foi muito mais cruel em relação ao acesso à escrita para a população africana que estava no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos há uma tradição muito grande de escrever memórias, por exemplo, que permite também um recontar, né? E a Saidiya Hartman retoma a memória do Frederick Douglass, falando da violência que ele viveu. O Frederick Douglass foi um grande líder não só abolicionista, ele viveu também a transição, mas ele também foi escravo depois. Mas havia uma possibilidade de uma escolarização e de um acesso à escrita que no Brasil foi muito mais complicada, né? Então, do ponto de vista da escrita, a gente tem
nomes pontuais que vão aparecendo aqui e acolá, mas não uma tradição por conta de um empecilho político para o acesso da população negra à escrita, né? Mas isso não impediu outras formas de escrita. E mesmo nessa escrita, né, a gente vai ter aquilo que a Conceição Evaristo chama de escrevivências, né? A possibilidade de um escrever para não morrer, de um escrever para dar sentido à vida, né? Se o racismo é uma forma de morte, né, a escrita também é uma forma de ressignificar essa morte, né, e de produzir vida a partir disso, né? E muita coisa tem sido produzida, ainda aqui à margem, né? Então, penso nisso, mas penso também no quanto que a minha geração, essa geração que entra pelas ações afirmativas e que hoje consegue tensionar o cânone, tensionar determinados lugares, o quanto que ela é possível também por conta de uma escrita, no caso São Paulo, por exemplo, que vem a partir do rap, que é falado, né? E que quando pegaram lá o Sobrevivendo no Inferno e colocaram no vestibular da Unicamp, uma parte, né, dessa elite paulista ficou muito indignada, né? Então, pensar a literatura é pensar essas várias formas de escrita, mas é pensar, sobretudo, uma literatura negra que vem sendo produzida, é pensar um CUT, é pensar uma literatura periférica, é pensar um circuito de produção que é muito rico, mas ainda marginalizado e sem escuta, nos espaços mais abrangentes. Fala aqui, não? Eu vou só retomar a partir da figura do Lima Barreto, né, porque eu acho bem interessante que a gente pegue o caso dele, que retoma o que Noni e o Davidson estavam dizendo. O Lima Barreto sempre chamou a atenção como a literatura tinha um poder curativo para ele. E Lima Barreto escrevia, todos os personagens de Lima Barreto, de alguma maneira, eram ele mesmo. Né? Ele era Clara dos Anjos, ele era Escravidão Zélias Caminha, ele era todos eles. E Lima Barreto foi convidado para resenhar, não para tomar parte na Semana de 22, nas vanguardas paulistanas, mas foi convidado para resenhar a Claxon, a revista dos modernistas paulistanos. Portanto, ele era bom o suficiente para resenhar a revista, não era um desconhecido, e resenhou para a revista Careta. Bem ao estilo de Lima Barreto, ele, que era sempre o famoso sopro e morde, ele começou a dizer que a revista se escrevia... o nome da revista era Claxon, que Claxon lembrava buzina, que buzina lembrava a modernidade, e que os rapazes paulistanos estavam encantados com aquele fascista do Marinette. Enfim, mas que ele dava os parabéns aos paulistas, que também haviam se encantado com o totalitarista chamado Pedro Ferro, que era uma pessoa que tinha vindo ao Brasil, e ele fazia vários paralelos com o Ferro. E depois ele dizia, mas eu felicito os jovens paulistas pelas vanguardas que eles escolheram e tudo mais. Bom, para Lima Barreto, 1922 foi o ano que não foi. Ele morreu em novembro, antes dele publicar o seu último livro, Clara dos Anjos, que ele tinha anotado e datado. Um livro muito contemporâneo que falava justamente do sofrimento das mulheres negras. Eu torço, como pesquisadora de Lima Barreto, que ele não tenha lido a resposta Salto Alto da Claxon, que chamou Lima Barreto de um tal de Lima Barreto e de um intelectual de província. Não contentes com isso, como o modernismo era bastante desestabilizador no começo da década de 20, mas virou o próprio cânone a partir de 30, foi o modernismo que colocou Lima Barreto na categoria de pré-modernista. E o que é um pré-modernista? Pré é aquele que não foi e que também é aquele que não será. E colocou Lima Barreto dentre os pré-modernistas com pessoas que ele detestava, que nem Coelho Neto. Ele costumava dizer que Coelho Neto ia coelinizar o Brasil, distribuir colunas coríntias por todo o Rio de Janeiro. Além de tudo, Lima Barreto foi resenhado por autores que eu gosto muito, como Sérgio Buarque de Holanda, que chamaram a atenção, e tem tudo a ver com o que o David estava falando, que a literatura de Lima Barreto não era muito boa, porque era uma literatura confessional, era uma literatura de testemunho.
e que, portanto, a literatura de testemunho, muito feita pelos negros, que é um estilo a ser admirado, era transformada no oposto de universal. Toda vez que a gente estuda Lima Barreto, tem alguém que vai dizer assim, você detesta Machado de Assis, não é? E eu sempre falo, não, me tira desse fla-flu. Né? Mas o fato é que há um modelo de literatura que está sendo feito para ser canonizado e um modelo de literatura que está sendo feito para ser menos, que é a testemunhal. O que nós diríamos do Prêmio Nobel, que é uma literatura testemunhal, o que diríamos de toda essa literatura? Enfim, eu usei o exemplo de Lima Barreto para chamar a atenção de como ele ficou muito tempo fora do cânone. E não é uma coincidência. E como ele está voltando agora ao cânone, no momento em que a questão dos direitos civis se transforma numa questão irrecusável, não há mais como não falar. Então, ele volta com a força que ele tinha, volta com a irreverência que ele tinha, volta com uma discussão do racismo em plena década de 1920. Quando eu estudei Lima Barreto, eu pensei muito na Saidiya Hartman e no conceito que ela trabalha de fabulação crítica. Ou seja, diante de povos, de populações que tiveram a sua memória, ao menos a memória escrita, constantemente impedida, ceifada, o que nós podemos fazer se não preencher os vazios e fabular sobre os vazios? Era isso que Lima Barreto sempre fez. Ele fabulou sobre os seus vazios e tentou levar uma literatura testemunhal para falar do Brasil, para falar da comilança do Brasil. Em 1919, ele escreveu um artigo chamado A Nova República, em que ele dizia o seguinte, a atualidade vocês vão julgar. No Brasil, todos comem. Comem os juízes, comem os advogados, comem os militares, comem os políticos. O Brasil, meus senhores, é uma grande comilança. Gente, maravilhoso. Eu acho que a gente passou bastante do horário. Eu queria terminar dizendo, a partir de tudo que vocês falaram e dessa contribuição da arte e de uma coisa que a Bianca fala muito e que eu aprendi muito com ela, que é o desejo que a gente tenha muita imaginação política nesse momento no Brasil, incorporando isso tudo que vocês disseram aqui, gente. Então, obrigada. A gente vai estar lá fora assinando livros e eu queria agradecer demais a presença de vocês três. Muito obrigada.